Louvado é o nome do Deus Pai e o nome do Deus Filho, Jesus Cristo. Gente amiga, gente querida, a todos os que ouvirem esta mensagem da fé, em nome de Cristo Jesus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos que ouvirem, os que creem esta mensagem, que seja em cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o missionário Silva, faço parte do Tabernáculo do Poder da Graça de Deus. A Igreja Evangélica Jesus Cristo é o Senhor e está em Santa Isabel do Pará. O endereço é o Conjunto Edilson Abreu 2, na quadra A, número 27, o bairro Sagrada Família. E aqui estamos em nome do Senhor Jesus Cristo, a qual o Senhor me concedeu a levar esta mensagem de fé a todos os que ouvires, e todos que ouvirem e que creem serão abençoados em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Deus! Por esta graça viverei, e se você crê que você pode viver por esta graça, que este nome glorioso, o nome do Deus Filho Jesus Cristo, assim você será agraciado de receber as bênçãos de Deus, de ser um vitorioso, uma vitoriosa e conceder aquilo que você mais deseja. De tudo que mais desejamos, de tudo que mais eu quero é este Deus glorioso e maravilhoso e conhecer a sua palavra, para que assim eu serei um vencedor. E se você crer, você será um vencedor. E só somos um vencedor em nome de Cristo Jesus. Ainda que momento você possa estar em uma situação tão boa, tão financeira, mas tudo aqui um dia passa. Mas os que buscam o Senhor, os que confiam no Senhor, sempre terá vitória. E esta vitória está nesta palavra, a qual nós vamos ouvir em nome de Cristo Jesus. Gente amada e povo abençoado, você que ouvir a palavra de Deus, se você crê, será abençoado. Eu, como ministro de Deus, eu lhe peço que você dê atenção à palavra de Deus, para que possa compreender. Quando os ouvimos de coração, somos abençoados através da palavra santa do Senhor. No Santo Evangelho de Jesus Cristo pelo profeta Lucas, se contém esta palavra gloriosa em nome de Cristo Jesus. Em Lucas capítulo 9, o versículo 23, eu tenho 2 versículos para compartilhar a todos que vão ouvir esta mensagem da fé. O Senhor Jesus, que caminhava com seus discípulos, naquele dia ele estava no meio de multidões, e com ele os seus discípulos que seguiram a Cristo Jesus. Hoje eu sou discípulo de Jesus, assim como você pode ser o discípulo de Jesus. Se você ainda não entregou a tua vida a Cristo Jesus, quando você entregar a tua vida a Jesus Cristo, você passa a ser discípulo do Filho de Deus. E você que já entregou a tua vida, você é discípulo de Jesus, desde quando nós andamos com Ele. Quando recebemos Jesus Cristo como único Salvador, nós assumimos um compromisso, uma aliança com Deus para viver para Ele.
se só confessamos, mas não prosseguimos, não podemos ser discípulos de Jesus. E que todos deem boa atenção à palavra de Deus, em nome de Cristo Jesus. No capítulo 9 de Lucas, o versículo é o 23. E assim o Senhor Jesus começou a falar no meio de uma grande multidão. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha, meu querido, um dia, eu fui alguém que eu me encontrei no meio de muitos. Eu fui este alguém que levantei a minha mão de coração, com a minha mão levantada e com o meu coração desejando Jesus Cristo, eu confessei Ele na minha vida como meu único Senhor da minha vida. Eu quero que você entenda esta palavra no seu coração, que Jesus estava no meio de multidão. Ele dizia a todos, ele falou no meio de uma grande multidão: se alguém quiser vir após mim, esse alguém um dia fui eu, esse alguém um dia foi você, este alguém pode ser hoje você. Porque ele está dizendo, alguém, muitos momentos, na casa do Senhor, em um meio de grande multidão, quando ouvimos um convite, aquele que deseja receber Jesus Cristo como único Salvador, às vezes é alguém, às vezes é 2, às vezes é 3. E este alguém que ouviu a voz do Espírito Santo é aquele que o Senhor está chamando. E bem-aventurado são os que ouvem o convite do Senhor e são tocados no coração pelo Espírito de Deus. Aquele que ouve só o convite do seu companheiro, convidando para ir à casa do Senhor, e muitos vão para fazer até a vontade do seu amigo. Mas quando esta pessoa não é tocada pelo Espírito Santo, ele não sente o desejo no seu coração de se entregar a sua vida a Jesus Cristo, confessando os seus pecados e recebendo Ele como o único Salvador. Prosseguindo, em nome de Cristo Jesus. E Jesus falando: quem vinha após mim, aí ele disse, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga. Quando eu recebi Jesus Cristo como o único Salvador, eu neguei a mim mesmo. Eu passei agora a negar o desejo deste mundo e querer viver para Cristo Jesus. Não podemos fazer uma aliança com o Filho de Deus e prosseguir os mesmos pensamentos, os mesmos desejos deste mundo. Porque qualquer que se entrega a Cristo Jesus, de coração e de alma, ele passa a aborrecer o que o mundo está oferecendo. Porque o que o mundo está oferecendo é abominação aos olhos do Senhor. Quando entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, nós passamos a aborrecer
aquilo que aborrece ao Deus Todo-Poderoso. Não podemos mais ser participante daquilo que nos leva à perdição. Cometendo iniquidade, iniquidade é pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é Jesus Cristo, que morreu na cruz por meus pecados, pelo teus pecados. Quando você confessa Jesus Cristo como teu único Salvador, você passa a ser crucificado com Cristo Jesus. E quando somos crucificados com Cristo Jesus, morremos para o mundo e vivemos para Cristo Jesus. Teremos vida somente com o Senhor. Meu querido, meu amigo e minha amiga, é muito importante passamos a entender qual foi a vontade de Deus e qual é ainda hoje a vontade de Deus. E a vontade do Senhor foi que Ele enviou o seu Filho para aquele que um dia foi o seu coração comovido pela voz do Espírito Santo, e você que entregou a sua vida, e você que vai ouvir esta mensagem, que você vai ter o teu coração iluminado pela palavra de Deus. Esse alguém pode ser você. Um dia este alguém fui eu. Assim como hoje é você, o amanhã vai ser aquele alguém do meio de uma grande multidão, talvez do meio de 100, 200, um somente é tocado e levanta a sua mão e confessa no meio do povo Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida. Olha, quando uma vida determina a entregar-se a Jesus Cristo, no céu tem festa, os anjos se alegram. Quando entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, que permanecemos com Cristo, o mundo me perdeu, o mundo te perdeu, e nós nascemos para Cristo Jesus. Agora eu vou entrar no versículo 24. São 2 versículos em nome de Cristo Jesus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salva. Meu amigo e minha amiga, se desfaça de tudo, mas procure conhecer o único Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se deu por mim, que se deu por você. O Pai não poupou o seu Filho. O Pai, Ele deu o seu Filho, Ele colocou um propósito no seu coração, que o seu Filho veria nesta terra, como Jesus um dia esteve na face desta terra, falando da palavra, ensinando o caminho do reino dos céus. E hoje Ele continua a nos ensinar, porque Ele foi, mas essa é a palavra dEle. E a palavra dEle, que Ele nos chamou, Ele é fiel para nós cumprir.
é o único fiel amigo que você pode perder tudo. Mas o que eu te digo, passe a conhecer o único que te dá a tua salvação. O único que vai garantir a tua vitória. Não podemos pensar que vamos viver aqui para sempre, não. A minha morada para sempre é uma cidade que eu busco, que é a minha salvação com Cristo Jesus. E todos que desejam salvar a sua vida, às vezes pela avareza, pelo que tem, às vezes confiando nas suas forças, confiando nos seus talentos, na sua sabedoria, você vai perder a sua salvação. Mas se nós se disfarçamos, deixamos os prazeres que levam à perdição, e passamos a buscar o reino do céu, que é este nome, o nome do Deus Filho Jesus Cristo, e cremos que assim como o Pai enviou o seu Filho, e assim como o seu Filho veio nesta terra, e assim como Jesus Cristo um dia se entregou na cruz, morreu na cruz do Calvário, ele deu tudo por mim, ele deu tudo por você. Missionário, o que foi que o Senhor deu? Ele deu a sua vida, todo o seu sangue na cruz do Calvário foi derramado. Pelo meu respeito e pelo teu respeito, pelos nossos pecados. Jesus Cristo não cometeu pecado, o Filho de Deus não praticou iniquidade, mas ele foi crucificado na cruz pelos meus pecados e pelos teus pecados. Sobre ele, quando nós recebemos Jesus Cristo como único Salvador dos nossos pecados, tudo que cometemos, ele é fiel para perdoar. E ele nos perdoa, e ele nos lava com seu sangue, o sangue do Cordeiro Imaculado, somos lavados pelo sangue de Cristo Jesus, somos transformados, recebemos o perdão de nossos pecados, ele não vai mais lembrar, e assim nós passamos ser discípulo de Cristo Jesus e passamos a ser filho do Pai. E assim nós alcançamos a nossa salvação. Mas qualquer que se confiar em si mesmo vai perder a sua salvação. Mas qualquer que se disfarça de tudo e busque este nome glorioso, recebendo como único Senhor da sua vida e Salvador, você tem a vida eterna com Cristo Jesus. E passamos a reinar com Cristo Jesus. Meu querido, a todos vocês que vão ouvir esta mensagem, ouça e atenta para a palavra de Deus. Não olhe para aquilo que você tem. Olhe para um único Senhor, que você não pode ver Ele com teus olhos carnal, mas eu vejo, ó Deus que se entregou por mim pelos meus olhos da fé. E pela fé eu vencerei.
E se você crê, você vai vencer no nome de Jesus. Em outro nome, não podemos vencer. Mas em nome de Jesus Cristo, nós conseguimos, pelo sangue de Cristo, a nossa salvação. É gratuita. Jesus já fez o único sacrifício na cruz por mim e por ti. Eu não fui comprado por dinheiro, nem por ouro, nem por prata. Eu fui comprado pelo um alto preço, assim como você, que já recebeu Jesus Cristo como seu único Salvador, você foi comprado pelo um alto preço. Não devemos ser servo do pecado, mas sim servo do único Senhor e verdadeiro Jesus Cristo, que nós conquistou a salvação lá na cruz. E é neste nome que eu dou graças ao meu Deus, mais essa mensagem que você, meu amigo e minha amiga, que vai ouvir, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus, Deus bendito e Deus Pai querido, a todos, meu Deus, que ouvir esta mensagem, Espírito Santo, meu Deus, assim como um dia o Senhor me fez conhecer, iluminou meu coração. Ilumina, meu Deus, o coração daquele homem, daquela mulher. A todos que ouvirem esta mensagem da fé, e todos que ouvirem e creem em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a todos, em nome do Senhor Jesus. E graças a Deus, louvado é o nome do Senhor.